a câmera também. Oi, boa tarde. Você me ouve? Estamos te ouvindo. Vou pedir só para a equipe aqui da produção aumentar um pouco o volume para a gente. Tá bom. Deixa eu aumentar o meu aqui também. Obrigado, viu, Viviane, pela presença. Nos vemos agora no modo virtual. Tá bem. Ok. Creio que já podemos, então, já começar a transmissão. Perfeito. Uhum. Pois bem. Muito boa tarde a todos. Então, declaro abertos os trabalhos. Me apresento, sou Anselmo Guimarães, secretário executivo do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E aqui, em nome do secretário Fernando Chucre, agradeço a presença de todos, cidadãos, cidadãs, consultores, empreendedores, membros do Poder Executivo, sociedade civil. Muito obrigado aqui pela presença. Então, nós estamos hoje versando sobre a audiência pública que vai debater o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de meio ambiente do loteamento Glebas de São Quirino, no município de Campinas, de responsabilidade da PAN Agropecuária Limitada. Essa é uma audiência pública que está sendo realizada no formato híbrido, onde nós teremos o componente presencial, as pessoas que estão aqui no Teatro Iguatemi, em Campinas, e também as pessoas que nos acompanham pela internet, tanto pelo ambiente de videoconferência, como também pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, a transmissão ao vivo ocorre pelo site do CONSEMA, no endereço www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/CONSEMA. Peço a todos os que estão aqui no ambiente de videoconferência, nós recomendamos que usem o fone de ouvido e mantenha o microfone fechado até quando for convidado para fazer o uso da palavra. Aqui, as inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na página do CONSEMA, ou aqui junto à mesa receptora que está aqui na entrada do teatro. A mesa diretora, nós estamos fazendo uma mesa diretora híbrida, composta pelo secretário executivo do CONSEMA, Anselmo Guimarães, que sou eu. Está aqui comigo Roberta Paff, também da Secretaria Executiva do CONSEMA, que está aqui no apoio aos trabalhos. Na mesa receptora, Dirce Rosa do Amaral, também da Secretaria Executiva do CONSEMA. E compõe também essa mesa virtual a Viviane Kondratiuk, que é da CETESB, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável pelo licenciamento do empreendimento em questão. Vamos falar um pouco sobre o CONSEMA e, a seguir, as regras para a participação da audiência pública. O CONSEMA é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o principal órgão normativo consultivo e recursal do Sistema Ambiental Paulista, cujas atribuições estão conferidas na Constituição do Estado de São Paulo. As atribuições do CONSEMA são de estabelecer normas relativas à avaliação, recuperação e qualidade do meio ambiente, avaliação de políticas públicas ambientais de relevante interesse e impacto à sociedade, apreciação de estudos de impactos ambientais e manifestação sobre a instituição de unidades de conservação, zoneamentos, planos de manejo, tudo no âmbito do Estado de São Paulo, além da condução das audiências públicas para debate desses temas afetos, então, à gestão pública estadual. O regramento da audiência pública do CONSEMA é regido pela Lei Estadual número 13.507, respectivo regulamento, em especial deliberação normativa CONSEMA número 1 de 2011. As audiências públicas conduzidas pelo CONSEMA, elas têm como definição e objetivo serem eventos abertos públicos, onde são apresentados os aspectos ambientais da proposta ou do projeto a todos e a todas, além também do objetivo de dirimir dúvidas e conhecer a opinião pública, e recolhendo críticas e sugestões sobre licenciamento ambiental de empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA, criação ou alteração de unidades de conservação estaduais, o zoneamento ecológico e econômico e outras questões de interesse ambiental, sempre na forma da lei.
O edital de convocação da presente audiência pública foi publicado no Diário Oficial do Estado e na data de 19 de abril de 2022 e estão disponíveis também no site do CONSEMA. Eu, como secretário executivo do CONSEMA, tenho a função regimental de conduzir os trabalhos de forma neutra e isenta e garantir a fala dos interessados de modo democrático e organizado. As inscrições para manifestação, elas podem ser feitas diretamente por formulário no site do CONSEMA, no endereço já citado anteriormente, no mesmo endereço. Aqueles que optarem por fazer o uso da palavra poderão receber o link para acesso à plataforma Microsoft Teams e também poderão encaminhar os questionamentos e manifestações por escrito no próprio formulário eletrônico que nós vamos acessar aqui na mesa diretora. Ou ainda a mesa receptora para aqueles que optarem pela participação aqui presencial. Lembrando que as inscrições se encerram às 18 horas, ou seja, 60 minutos após o início. As falas ou a leitura das manifestações escritas vão ser feitas no intervalo de tempo e na ordem de inscrição. Cada interessado tem direito a uma manifestação e representantes de entidades da sociedade civil precisam apresentar os respectivos mandatos de representatividade. Os trabalhos têm os registros tanto em digital quanto por escrito, em áudio e vídeo, transmissão ao vivo, e também vai ser elaborada a ata contendo a data, hora e local e também a síntese das falas dos participantes. Agora vamos passar aqui rapidamente sobre as partes da audiência pública. O regramento do CONSEMA prevê, então, que as audiências públicas elas vão ter 3 partes. A primeira parte, onde são realizadas as apresentações do estudo, tendo em primeiro lugar a exposição sobre a proposta pelo representante do empreendedor, onde são garantidos 15 minutos para essa exposição. A seguir, são reservados 30 minutos para a exposição da equipe responsável pelo estudo técnico. Na sequência, a segunda parte, a parte central, onde temos a participação do plenário, dos interessados em se manifestar, fazer perguntas, fornecer críticas, sugestões sobre o estudo, iniciando-se, em primeiro lugar, por um representante do Ministério Público, onde ele vai falar por 5 minutos, representantes de entidades da sociedade civil, cada um por 5 minutos também. Na sequência, o segmento das pessoas físicas, cidadãos ou cidadãs que não representam entidades, mas falam por si próprios, cada um 3 minutos. A seguir, representantes de órgãos ou entidades públicos, depois membros de conselhos de meio ambiente e finaliza com parlamentares e, na sequência, representantes do Poder Executivo, todos esses segmentos por 5 minutos cada um. E na terceira parte são as respostas e comentários. Então, em primeiro lugar, são as manifestações do representante do empreendedor, que terá 15 minutos para fornecer comentários sobre aquilo que foi levantado na audiência. Depois, o representante da equipe responsável pelo estudo técnico terá também 15 minutos. Eventuais conselheiros do CONSEMA que estivessem compondo a mesa teriam 10 minutos para fazer sua fala e as considerações finais da CETESB. Outras considerações, após o encerramento da audiência pública, podem ser encaminhadas por escrito até o dia 25 de maio de 2022, ou seja, 5 dias úteis após o encerramento dos presentes trabalhos, para o e-mail consema@sp.gov.br. Então, aqui eu paro a transmissão, aqui é o compartilhamento da tela, e convido aqui para fazer o seu comentário inicial, já dando aqui as boas-vindas a gerente Viviane Chagas Kondratiuk, ela que hoje está aqui representando a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Viviane, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu sou a gerente do setor que está avaliando o EIA-RIMA do projeto Glebas de São Quirino. Assim que eles finalizarem o atendimento à nossa informação técnica e a gente realizar essa audiência pública, nós daremos continuidade para verificar se o empreendimento é viável ambientalmente no local que ele pretende se implantar. Estou à disposição para
as questões que vocês levantarem durante a audiência, tá bom? Muito obrigado, Viviane, pela participação. Vai nos acompanhar, então, até o término dos trabalhos, obviamente, com bastante atenção a tudo que for apontado aqui. Dito isso, convido-os, então, a já dar início, então, à primeira parte da audiência pública, onde teremos, então, a exposição sobre o projeto e, na sequência, o estudo técnico. Então, irão fazer as exposições. De início, gostaria de convidar aqui, representando o empreendedor, Dr. Paulo Nogueira Júnior, é o proprietário do empreendimento, e também está inscrita para fazer a exposição a arquiteta Karina Cury, da Comurb. Então, gostaria de convidá-los para acessar a nossa tribuna e fazer uso da palavra. Então, já dando aqui as boas-vindas e agradecendo pela presença. Então, para esse segmento, são 15 minutos de fala. Nós vamos fazer aqui o cômputo aqui do tempo. Quando estiver faltando um minuto, a gente informa. Muito obrigado pela presença. Então, a palavra é com vocês. Tá. Boa tarde, obrigado por vocês terem comparecido a essa importante reunião para o nosso projeto. Eu gostaria, infelizmente, era para estar aqui também o outro co-proprietário, que infelizmente está com Covid e não pôde comparecer. Mas o importante é que este projeto, na nossa opinião, pelo menos, de empreendedores, de proprietários do terreno, é que ele é de suma importância para Campinas. E ele foi baseado sempre buscando trazer coisas boas para a cidade, tanto do ponto de vista não só ambiental, mas também do projeto em si, daquilo que vai oferecer para a cidade. Nossa família está aqui em Campinas desde José Paulino Nogueira, que foi um personagem importantíssimo na cidade e o primeiro proprietário da Fazenda São Quirino. E, realmente, a equipe que nós contratamos para fazer esse projeto é espetacular. A Karina, olha, só da Comurb, Karina, o Alain. Tem que falar do Dr. Fuad, que foi ele que começou essa história toda, junto com conversas que são quase 20 anos que estamos tendo, procurando tornar o projeto o mais amigável para a cidade. E não posso esquecer do Paulo Sérgio e principalmente do pessoal de apoio nosso, o Tiago e a Mônica, Paulo Sérgio da Arbórea Ambiental. Muito obrigado a vocês e uma excelente apresentação. Obrigada. Muito obrigado, senhor Paulo Nogueira Júnior. E agora convido, então, para o uso da palavra a arquiteta Karina Cury. Obrigada. Prezada equipe do Consema, autoridades, vereadores e demais presentes, boa noite. A Comurb Projetos Urbanísticos é autora da concepção urbanística do loteamento Gleba São Quirino e vem trabalhando neste projeto desde 2009, quando a família Nogueira nos procurou, pois tinha o interesse de desenvolver algo inovador. Na Gleba 61, denominada PAN 2, e na Gleba 57, denominada PAN 3. As premissas que nos passaram naquela época é que deveria ser um projeto único, que deixasse um legado para Campinas e que estivesse na vanguarda do urbanismo moderno. Já são mais de 12 anos entre o cadastramento das glebas, desapropriação de parte da rodovia Dom Pedro I, aprovações dos projetos, estudos de impacto de vizinhança e impacto ambiental, agora na fase desta audiência pública. Nossa empresa está sediada em Campinas, com atuação nacional, mas com o foco principal na região metropolitana de Campinas, atuando de forma intensa desde 1979, colaborando com a cidade de Campinas através da atuação de seus diretores em diversos conselhos municipais. E assim, com este projeto, fomos impulsionados a desenvolver o nosso mais instigante deles, o loteamento Glebas São Quirino.
localizado ao norte da rodovia Dom Pedro I, com acessos a oeste para o interior de São Paulo e a leste para a capital de São Paulo, em frente ao Galeria Shopping e próximo ao Shopping Iguatemi, cercado por grandes lojas de varejo e atacadistas, além de supermercados, com acesso também pela Estrada Municipal Candés e que vai para Joaquim Egídio e Souzas. Está estrategicamente localizado num vetor econômico importante da cidade de Campinas. Na forma de um loteamento aberto, que abriga empreendimentos residenciais, comerciais e de serviços, o empreendimento foi concebido para as pessoas, com foco na mobilidade e na convivência. Tudo isso para proporcionar uma vida mais segura, prática, leve e prazerosa. Pense no bairro em que você mora hoje. Quanto tempo você leva para chegar ao supermercado a pé? A sua escola ou trabalho são perto o suficiente para ir caminhando ou de bicicleta? Que tal um parque público, um consultório médico, um mercado ou qualquer outro lugar que você visite diariamente? Neste projeto, focamos na importância de se viver perto de todas essas necessidades. Neste sentido, se fez necessária a concepção de espaços que conectem as pessoas e, ao mesmo tempo, permitam inovações tecnológicas que vimos surgir num período curto de tempo. Isso só foi possível através da geração de formas de deslocamentos que possibilitaram a implantação eficiente deste bairro planejado, sob o conceito da cidade de 15 minutos. São os aplicativos de transporte, as bicicletas e os carros compartilhados, patinetes, bicicletas motorizadas, entre tantos outros que ainda serão criados no futuro próximo, aliados à implantação do parque linear, as ciclovias e as calçadas amigas do pedestre. Tudo para tornar a vida mais prática, menos burocrática e de fácil acesso. Desenvolver novas centralidades focadas na oferta de serviços essenciais aos cidadãos, como comércio, lazer, serviços de saúde e educação, vão além de reduzir o tempo no trânsito e otimizar a rotina das pessoas. São criadas novas dinâmicas econômicas na cidade, redefinindo as funções em seu entorno. Todos os detalhes são pensados, desde a distribuição dos usos, o traçado das vias, os fluxos e movimentos de pessoas, até a paisagem e bem-estar de todos. Entre os elementos importantes deste projeto, destacamos o Parque Linear, com grande oferta de espaços de lazer aberto a toda a comunidade, o eixo estruturante norte-sul, com fruição pública e fachada ativa, os centros de vizinhança, as ciclovias e a diversidade de uso por todo o empreendimento. Os centros de vizinhança, próximos às habitações, estimulam a vida comunitária e dão segurança às pessoas que ali transitam. A priori, são 4 centros, além do eixo estruturante de uso misto, com diversidade de tipologias e tamanhos, priorizando os edifícios com fachadas ativas e fruição pública. Podem ser percorridos de qualquer ponto, a uma distância menor que 500 metros. O projeto está de acordo com o Plano Diretor Estratégico de Campinas, Lei Complementar 189, de 8 de janeiro de 2018, integralmente inserido no perímetro urbano na macrozona macrometropolitana. Com relação ao zoneamento urbano, a área do empreendimento está inserida nas seguintes zonas urbanas: a ZAEA, Zona de Atividade Econômica A, ZM1, Zona Mista 1, e a ZM2, Zona Mista 2, conforme a Lei Complementar 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Campinas. A implantação de toda a infraestrutura urbana necessária, tais como redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, rede elétrica e sistema viário planejado com diversas conexões com a região do entorno, aliado à criação de amplas áreas verdes públicas na forma de um parque linear, visam possibilitar a qualidade de vida aos futuros moradores, através de uma inserção harmônica na região, contribuindo para a consolidação de um cenário ambiental e urbano qualificado.
O principal acesso ao empreendimento é o Trevo Galeria, no quilômetro 132 da rodovia Dom Pedro I. Foram realizados estudos detalhados sobre o impacto do loteamento no tráfego do entorno, que apontaram a necessidade de melhorias no trevo, medidas estas aprovadas pela concessionária Rota das Bandeiras. O empreendimento deverá implantar trechos de 7 diretrizes macroviárias definidas no plano diretor, as quais permitirão uma conexão da área com os loteamentos e sistema viário do entorno, criando novas alternativas de acessibilidade para toda a região. Um dos principais aspectos relativos à mitigação dos impactos sobre o tráfego refere-se ao direcionamento dados também pelo plano diretor, com a criação de uma nova centralidade, com a adoção de usos mistos, harmonizando o uso residencial aos usos comerciais e de serviços, e com a geração de condições favoráveis aos pedestres e aos ciclistas, reduzindo a necessidade de utilização do carro ou do transporte público em deslocamentos pendulares para outros bairros. Numa comparação entre as velocidades e as distâncias percorridas por diferentes modais, em ambientes congestionados, é possível dizer que a bicicleta cobre no mesmo intervalo de tempo uma distância equivalente à do ônibus, podendo igualar ou ser mais rápido do que o automóvel em deslocamentos de curta distância. Com mais de 5 quilômetros de ciclovias, ligando de norte a sul e de leste a oeste o empreendimento, trazem segurança nos trajetos e cruzamentos, diminuem a poluição do ar e interligam as áreas de lazer com as escolas, os centros de vizinhança e os comércios. Falando sobre o Parque Linear, o Núcleo de Parques Lineares e Corredores Ecológicos da Prefeitura de Campinas aprovou o projeto básico do Parque Linear do Córrego São Quirino, considerando apto atendendo a critérios estabelecidos na Resolução Conjunta das Secretarias número 3, de 29 de outubro de 2018. Será executado paralelo ao Córrego São Quirino, com farta recuperação e preservação da mata ciliar, além de diversos trechos de sistema de lazer, com playgrounds, academia para a terceira idade, quadras poliesportivas, espaços contemplativos e de convivência, bicicletários, espaço cívico e jardim das esculturas. Outro importante aspecto com a implantação do Parque Linear é a preservação e a restauração da mata ciliar, que auxiliará no escoamento de águas das chuvas e no controle de cheia. Dessa maneira, além de possuir áreas de lazer e contato com a natureza, o parque traz benefícios para este novo bairro, como a qualidade do ar e o incentivo à mobilidade ativa. O empreendimento será implantado de forma gradual e faseada. A implantação da infraestrutura urbana será feita por etapas e irá atender às demandas futuras a serem geradas. Estima-se que a ocupação deverá se estender ao longo de 15 anos ou mais. É importante enfatizar que é um loteamento totalmente aberto, pluralista e com uso diversificado, o que forma um empreendimento mais eficiente, com redução da poluição atmosférica por evitar deslocamentos longos. Por fim, o empreendimento Glebas São Quirino gera uma nova centralidade, onde poderão coexistir harmonicamente a moradia, o trabalho e o atendimento de comércio e serviços, criando condições para o estímulo ao transporte não motorizado, privilegiando o pedestre e o ciclista, além de reduzir a necessidade da utilização do carro ou do transporte público. Um bairro com estrutura pensada para os habitantes de todas as idades. Agora, a equipe que elaborou o EIA-RIMA continuará com a apresentação, destrinchando aspectos importantes do estudo de impacto, assim como as medidas mitigadoras e compensatórias. Muito obrigada. Muito obrigado. Essa foi a arquiteta Karina Cury, da Comurb. Muito obrigado pela exposição. Falou aqui sobre o projeto e a localização do empreendimento. Gostaria de convidar, então, agora para fazer uso da palavra, representando a equipe que fez a consultoria, que fez o estudo técnico, a Arbórea Ambiental, o engenheiro agrícola Paulo Sérgio Garcia de Oliveira. Por favor, gostaria de convidar, então, para fazer
para subir aqui à tribuna e fazer, então, a sua fala, a sua exposição. Gostaria de informar que, para esse momento, então, são reservados 30 minutos para o uso da palavra. Muito obrigado. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Anselmo Guimarães, na pessoa da qual eu cumprimento as demais autoridades, a Viviane Kondratil, que é representante da CETESB. Agradecer aqui a presença de todos que se dispuseram a participar desta audiência pública e dizer que, como o Dr. Anselmo me apresentou, sou o engenheiro Paulo Sérgio, da Arbórea Ambiental, e eu estou apresentando aqui um trabalho que é resultado de um trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar que se dedicou a esse projeto, parte da qual está aqui presente, e gostaria só de homenagear a pessoa da tecnóloga Carolina, que não está aqui porque deu à luz ao Lucas essa madrugada, mas que participou também deste projeto, então desejando toda a felicidade a ela. Boa noite, aqui nós vamos falar então do estudo de impacto ambiental do empreendimento Gleba São Quirino, que foi elaborado então pela equipe técnica e pelos projetistas que participaram desse projeto. Inicialmente, é importante caracterizar que o empreendimento constitui o planejamento do parcelamento do solo urbano em uma área de 160 hectares, situada ali ao longo da rodovia Dom Pedro I, entre o quilômetro 130 e 132, a sua pista externa. Face à dimensão da área em atendimento à resolução CONAMA 1 de 86, foi elaborado então o estudo de impacto ambiental, seguindo o termo de referência aprovado pela CETESB e sendo protocolizado então junto à CETESB no processo 401/2013 e fazendo parte então do procedimento de licenciamento ambiental prévio à realização da presente audiência pública. Inicialmente, a gente pode demonstrar a localização da área. Como eu coloquei, ela fica aqui ao longo da rodovia Dom Pedro. Para a gente se localizar, aqui temos o trevo da Avenida Mackenzie, no sentido Jacareí e Anhanguera, a Avenida Mackenzie e o Shopping Guatemi, onde estamos aqui realizando a presente audiência, está localizado por aqui. A área, então, tem início nesse trecho, dividindo as duas glebas PAN 2 e PAN 3, o trevo do Shopping Galeria, que dá acesso à Avenida Carlos Grimaldi, no sentido centro, e a Estrada Municipal CAN 010, que é a antiga Estrada Campinas Pedreira, o Shopping Galeria aqui localizado, e aqui o dispositivo do Sans Clube, o viaduto que dá acesso à região do Alphaville Dom Pedro, que está localizado mais ao norte. E temos aqui também o residencial Jatibela, que foi implantado, já se encontra implantado, e atualmente tem outras glebas, empreendimentos aí em desenvolvimento no entorno. Então, as glebas área 2 e área 3, que são alvo desses projetos, constituem toda essa faixa. Conforme colocou a Karina, ele está localizado inteiramente no perímetro urbano do município de Campinas, desde a Lei 8161/94, também mantido aqui no novo Plano Diretor de 2018, passando então a estar situado na macrozona macrometropolitana, que é uma região aí, que envolve aí o entorno das principais rodovias que atravessam o município de Campinas. Sob o ponto de vista de zoneamento, então, o Plano Diretor de 2008 instituiu a macrozona macrometropolitana e foi revista a Lei de Uso e Ocupação do Solo pela Prefeitura de Campinas, resultou na Lei 2008 de 2018, de dezembro de 2018, instituiu, então, os 3 zoneamentos, a Zona de Atividade Econômica A, Zona Mista 1 e Zona Mista 2, que incidem aí sobre as glebas em análise. Paulo Sérgio, permita-me só fazer uma ligeira interrupção. Só o pessoal da equipe técnica pediu só para que não está passando aqui na plataforma de videoconferência, ela vai compartilhar de novo. Só um instante, por gentileza. O tempo está aqui sendo
Ele tá suspenso aqui, só um instante. Enquanto ela coloca aqui na tela do Teams, aqui nós estamos vendo a questão na plataforma de videoconferência. Gostaria só de ressaltar de novo o endereço para as inscrições. Aqueles que quiserem participar tanto online quanto para acompanhar aqui pelo Teams ou assistir a transmissão, o endereço é www.infraestruturameiambiente.sp.gov.br/consema. Lá ele preenche um cadastro simples e, na sequência, já recebe o link para participar. Informo que ainda não foi. Está sendo compartilhado o arquivo do PowerPoint, mas não a apresentação aqui. E gostaria aqui de cumprimentar a presença, registrar a presença da secretária municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas, a arquiteta Carolina Lazinho. Obrigado pela presença. Gostaria também de cumprimentar pela presença a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose, também da Prefeitura de Campinas. Obrigado. Bom, creio que já dá. Vamos continuar, então. Obrigado. Bom, dando continuidade, então esse projeto é um projeto global que envolve as duas glebas, né, que foi desenvolvido pela Comurb e envolvendo então a geração das quadras na zona de atividade econômica A, que são quadras destinadas aos lotes de uso não residencial, né, uso comercial ou de serviços, ao longo da rodovia Dom Pedro, e internamente as zonas de uso misto, onde foram criadas as quadras, que abrigarão empreendimentos tanto residenciais como comerciais ou de serviços, ou ainda mistos. Observando aqui também a disposição de áreas institucionais para equipamentos públicos, distribuídas de uma forma bastante a poder atender toda essa área, e destacando também toda a área verde de sistema de lazer que atravessa e que será destinada, então, conforme colocado, à composição do Parque Linear do Córrego São Quirino. Então, esse projeto, ele tem uma área um pouco maior, mais da metade, destinada à composição de áreas públicas, sistema viário, equipamentos públicos e sistemas de lazer e áreas verdes, e uma área um pouco inferior a metade do total, destinado aos lotes, sendo uma distribuição entre quase que metade a metade entre lotes não residenciais e os destinados ao uso misto. Esse projeto foi desenvolvido, como colocado pela Karina, para ser desenvolvido em fase. Ele foi pensado o todo, mas face o tamanho, a dimensão da área, ele tem que ser executado em fases, e o projeto foi submetido à Prefeitura nessa área aqui, a matrícula que compõe a área 2, a PAN 2, loteamento comercial residencial PAN 2, e aqui a gente vê os lotes de uso não residencial, os lotes de uso misto e a área destinada ao Parque Linear, e aqui a área destinada a equipamento público comunitário. Esse projeto passou pela análise prévia junto à CEMURB, tendo sido emitido em dezembro de 2020, e também passou junto ao Exame Técnico Municipal, junto ao órgão municipal ambiental, que é a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, e que também esse processo passa pelo CONDEMA, tendo sido emitido o ETM em janeiro de 2021. Essa área da PAN 3, um projeto de maior dimensão, envolve cerca de 1.200.000 metros quadrados. O projeto também foi elaborado dentro dos mesmos critérios, com os lotes não residenciais na zona de atividade econômica próxima a Dom Pedro, internamente os lotes destinados aos usos mistos e toda a área verde de sistema de lazer, aproveitando aí os fragmentos de vegetação e áreas de preservação permanente.
esse projeto também foi aprovado em análise prévia pela CEPLURB e passou também pelo exame técnico municipal emitido aí em 29/6/2021. Para a gente ter uma ideia do todo, essa é uma estimativa ainda, mas com relação ao custo de implantação total do empreendimento, aqui dividido então nesses dois projetos PAN 2 e PAN 3, e aí a gente destaca então que essa fase de licenciamento é o parcelamento do solo urbano, e com isso então o empreendedor deverá implantar aí todo o conjunto de obras de infraestrutura necessários a comportar aí a ocupação urbana dessa região, como destacado, fazendo isso por fases. A ocupação desses lotes, a ocupação desse loteamento, ela será feita numa fase seguinte à implantação de toda a obra de infraestrutura, após a licença de operação do empreendimento Gleba São Quirino, dos loteamentos que compuserem esse empreendimento. Então, aí sim os lotes serão comercializados e, a partir dali, se desenvolverão empreendimentos em lotes a serem aprovados também nos órgãos competentes futuramente após a licença de operação desse empreendimento. Assim, a ocupação do loteamento em si vai se dar numa fase futura, mas para fins de estimativa de demanda, foi feita uma projeção da ocupação futura desse loteamento, que resultou aí, então, numa previsão de cerca de 16.700 habitantes fixos, que vão morar o empreendimento, e calculando também população flutuante e empregada, totalizando aí 24.700 habitantes equivalentes, que é a projeção de ocupação na fase de ocupação plena do empreendimento. E aí a gente também destaca aqui que, como falamos, é um planejamento de uma ocupação de uma grande área urbana. Isso não se dará de um momento para o outro, vai ser feita a projeção de ocupação dentro de um cenário otimista de 15 anos, para que ele atinja a ocupação plena. E aqui foi feita uma estimativa disso, contemplando uma primeira fase que se desenvolveria aí com implantação concluída entre 2026 e 2027. A partir dali, a aprovação dos empreendimentos em lotes, que será feito por terceiros, adquirentes desses lotes, que deverão aprovar esses empreendimentos também na prefeitura e nos órgãos competentes. E essa ocupação, então, se estenderia aí até o ano de 2030, e aí na sequência também uma segunda fase, nesse caso, se fosse 2 fases, podem até ser mais, mas que isso então levaria aí a uma projeção de ocupação plena somente lá no cenário de 2037. Portanto, o projeto, ele na verdade, configura o planejamento de uma ocupação a médio ou longo prazo de uma área com a extensão de 160 hectares. Bom, com a caracterização do empreendimento, passamos a fazer, então, a definição das áreas de influência e a realização do diagnóstico ambiental para fim de embasar o estudo de impacto ambiental do empreendimento. A área de influência, ela é definida como área de influência direta. Nós temos aqui a área dos empreendimentos, a área diretamente afetada. A área de influência direta para os meios físico e biótico passou a ser, então, as bacias do Córrego São Quirino, onde praticamente as áreas estão localizadas, mas também a bacia do Córrego Mato Dentro e do Córrego 31 de Março. E a área de influência indireta, então, toda a bacia do Ribeirão das Anhumas, que drena boa parte da área urbana aqui do município de Campinas, atravessando a rodovia Dom Pedro, indo desaguar já na divisa com Paulínia, na margem esquerda do rio Atibaia. Considerando as áreas de influência, foi realizado, então, o diagnóstico ambiental do meio físico, onde foram contemplados aí uma série de aspectos necessários aí para a compreensão de toda essa área, para a posterior avaliação dos eventuais impactos da implantação do empreendimento. E aqui vamos destacar, principalmente, a questão da inserção na bacia do Ribeirão das Anhumas, que é enquadrado como classe 4 da resolução de qualidade de água da resolução 357. O empreendimento estaria aqui situado aqui no centro, aqui a linha vermelha representa o Ribeirão das Anhumas, que é afluente, então, do rio Atibaia, que é uma classe enquadrada como classe 2. Esse mapa
é oriundo de um detalhado trabalho que foi realizado, o mapeamento o Atlas Socioambiental da Bacia do Ribeirão em Umas, que disponibilizou muitos dados a respeito da bacia, realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas, equipes da Unicamp e outras instituições. E esse mapa, que representa a capacidade de uso das terras, mas permite-nos visualizar que nessa bacia estamos aí praticamente numa zona de contato do embasamento cristalino com a bacia sedimentar do Rio Paraná. E o empreendimento estaria localizado aqui já num setor, já entrando no embasamento cristalino. Pela capacidade de uso do solo, que é um sistema de avaliação da aptidão agrícola desses solos, essas classes, em função do cruzamento de dados de solo com relevo, indica que as classes 4 e 6 de capacidade de uso do solo, que são solos que apresentam limitação ao uso agrícola em função dos riscos da suscetibilidade ao processo erosivo. Então, as culturas recomendadas para essa área passam a ser as semiperenes, como a cana-de-açúcar, que é hoje o uso atual da área, ou menos intensas, como pastagens e silvicultura, não sendo essas áreas recomendadas para cultivos anuais que demandem aí preparo do solo em função dos riscos de erosão. Também se baseando num trabalho antigo do Instituto Geológico, de 1993, que forneceu subsídios ao planejamento do territorial do município, subsídios relativos ao meio físico, o tipo de terreno onde se encontra o empreendimento é enquadrado como colinos ondulados, e esse tipo de terreno, ele apresenta aptidão aos usos urbanos, não sendo uma área que apresente condições de riscos geotécnicos à sua ocupação, e, portanto, aptos, então, à ocupação urbana nos moldes pretendidos. Do ponto de vista hidrológico, também um estudo realizado aí em 2006, que foi uma demanda do Ministério Público após a ocorrência de uma enchente na bacia do Córrego São Quirino, que atingiu a bacia do Ribeirão das Anhumas, no sentido de se planejar, de se dispor de um planejamento hidrológico de ocupação urbana, uma vez que essa bacia já se encontrava em grande parte dentro do perímetro urbano, de maneira que a ocupação da bacia se desse dentro de critérios que evitassem a criação ou agravamento de problemas de enchente na bacia do Córrego São Quirino. Esse trabalho foi desenvolvido, ele partiu do mapeamento das planícies de inundação e de todas as áreas de preservação de toda a rede de drenagem. Foi realizadas simulações hidrológicas e propostos aí um conjunto de 9 reservatórios ecológicos de controle de cheia, que se aproveitam das características naturais, das várzeas naturais dessa bacia, para amortecer o escoamento da onda de cheia, com o objetivo de fazer com que as vazões de pico na foz do Córrego São Quirino, no Ribeirão Umas, voltassem, mesmo na condição de urbanização, atingissem os níveis pré-urbanização. Desse conjunto de barramentos, nós já temos 3 implantados, por empreendimentos que já se implantaram na bacia, pela Alphaville Urbanismo. Temos um quarto que também deve ter sua implantação iniciada, e no Glebas São Quirino temos mais 2, ou seja, determinando que teremos aí, com a implantação do empreendimento, 6 barramentos de controle de cheia dentro dos critérios do plano de ocupação da bacia do Córrego São Quirino. Sob o ponto de vista do meio biótico, foram realizados estudos relativos à flora, vegetação nativa, à fauna silvestre, também relativa à ictiofauna, a fauna presente nos corpos hídricos, e também a vulnerabilidade para a febre maculosa brasileira. Do ponto de vista da flora, a bacia do Ribeirão Anhumas também tem aí um mapeamento detalhado dos fragmentos remanescentes de vegetação. A área de estudo está aqui. Em área contígua à área de estudo, nós temos a mata Nogueirapes, que foi uma área recuperada há muitos anos atrás pelo Dr. Paulo Nogueira Neto, e que constitui um fragmento de vegetação tombado pelo CONDEPAC, pela Resolução 157 de 2018, que está aqui em área contígua. E o fragmento mais importante e próximo
da Fazenda São Vicente, aqui localizado ao norte, e uma série de pequenos fragmentos aí, todos característicos do bioma Mata Atlântico, situados aí na bacia do Ribeirão das Anhumas. Campinas, pela resolução 7, apresenta 7% de cobertura vegetal. No inventário florestal de 2020, esse índice já passou a mais de 14%, e a classe de prioridade de restauração pela resolução 7 para Campinas é considerada muito alta. Dentro da área do empreendimento, a gente observa que o predomínio são áreas agrícolas consolidadas há mais de século, hoje atualmente utilizadas aí para o cultivo da cana-de-açúcar. Temos também áreas de eucalipto situadas aqui numa porção da gleba da área da PAN3. Próximo à sede da fazenda, um conjunto de pomares de arborização que é situados no entorno da sede, o conjunto da sede. E com relação a fragmentos de vegetação nativa, praticamente um conjunto da encosta nesse setor e uma área de um antigo pomar próximo à Mata Nogueirapes, que apresentou então a regeneração aí, de vegetação nativa, estando mapeada aí a cobertura vegetal na área diretamente afetada do empreendimento. O levantamento faunístico foi realizado com campanhas desde 2015 e 2016, atualizadas por determinação da CETES em 2020, com uma série de pontos amostrais, com a utilização de técnicas para identificar as espécies existentes e a fauna silvestre na região e no entorno imediato do empreendimento. Foram identificadas aí 126 espécies da fauna silvestre, sendo 5 anfíbios, 5 répteis, 97 espécies de aves e 19 espécies de mamíferos. Destas espécies, algumas constam da lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo, destacando aí o bugio, principalmente nas áreas de mata no entorno, o lobo-guará, que transita também pela área, pelas áreas de vegetação, a lontra, mais próximo aos corpos d'água, das espécies quase ameaçadas, o gato mourisco e o papagaio verdadeiro. Dessas espécies todas, na lista do Ministério do Meio Ambiente, então somente consta o lobo-guará. Também foi realizado o diagnóstico relativo ao meio antrópico, considerando aí uma série de aspectos. Inicialmente, unidade de conservação, a área não está situada em qualquer unidade de conservação instituída, ou mesmo também não se encontra situada em qualquer zona de amortecimento de unidade de conservação. Foi realizado, destacando aí dentre os aspectos do meio antrópico, a questão do sistema viário, o impacto sobre o trânsito, realizado os estudos de tráfego, né, para entendimento dessa situação. Aqui se destaca, principalmente, a previsão do plano diretor de Campinas, da implantação de uma série de diretrizes macroviárias sobre a área, que engloba essa região, e o cadastramento da gleba e o projeto de loteamento teve que observar essa série de diretrizes para que fosse, então, aprovado esse projeto, e o empreendimento deverá, então, prover a implantação de todo esse sistema viário na sua implantação. Atualmente, o único acesso é o trevo aqui do Galeria, mas com a implantação dessas diretrizes viárias, serão criadas uma série de novos pontos de acessibilidade aí, não só ao empreendimento, mas a toda essa região. Então, a gente observa ali essa figura, que aqui o trevo da Carlos Grimaldi, nós teremos acesso ao norte pela marginal da Dom Pedro e por esse viário interno, aqui a Avenida dos Imbês, no Alphaville, aqui a Candés, no sentido aqui interno aqui de Souzas, esse viário também diretriz viária que liga ao Jatibela, e esses viários aqui que conectam, então, futuramente, a Avenida Mackenzie. O empreendimento também teve que ser amparado por estudos realizados e apresentados junto ao IFAM, com relação ao patrimônio arqueológico. Foram realizados ali 190 furos em toda a propriedade com o objetivo de arqueologia preventiva, de identificar a eventual presença de algum vestígio arqueológico, e, de acordo com esse estudo, os resultados foram satisfatórios no sentido de comprovar a inexistência de vestígio arqueológico. O IFAM analisou todo esse material e expôs aí, concedeu a sua anuência para concessão das licenças prévias de instalação e de operação
na área dos loteamentos PAN 2 e PAN 3, que constituem aí o Gleba São Quirino. Também o processo, durante a sua aprovação, passou pelo CONDEPAC, né, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do município de Campinas, além da Mata Nogueirapes, que se encontra tombada na gleba vizinha, e instituiu ali uma zona de mata escolta, destinada à área verde do empreendimento PAN 3, também a sede da fazenda foi destinada à composição de um lote, de forma que esse sítio estivesse preservado dentro desse lote, a implantação do loteamento garantisse a preservação desse sítio, e sendo um lote, ele poderá abrigar usos futuros mediante análise e aprovação por parte do CONDEPAC. Tendo o diagnóstico ambiental sido realizado e com a caracterização do empreendimento, passa-se a etapa de avaliação dos potenciais impactos ambientais do empreendimento e a proposição de medidas mitigadoras. Logicamente, dentro do tempo disponível, vou mostrar aqui o resumo que é expresso nessa tabela, que é uma matriz de impacto por medida mitigadora, e foram avaliados os impactos relativos ao solo, impactos sobre recursos hídricos, sobre a vegetação, sobre a fauna, e para cada um desses impactos propostas medidas mitigadoras de forma a atenuar, mitigar ou até anular a ocorrência desse impacto. Alguns desses impactos em destaque em verde, que são aspectos positivos, por exemplo, o reflorestamento das áreas verdes, hoje desprovidas de vegetação, das áreas de preservação permanente, ou as melhorias, aí, o incremento da área florestada, com melhorias aí, até também para as condições de deslocamento e abrigo de fauna. E também aí uma série de outros impactos mais relativos à questão do meio antrópico, né, com incômodos durante a fase de implantação, a questão das enchentes, impermeabilização do solo, a questão de resíduo sólido, tráfego, enfim, uma série de impactos e medidas mitigadoras, destacando ao final impactos positivos sobre a economia regional, onde se destaca principalmente o incremento da arrecadação de impostos, uma vez que essa área hoje, no uso rural, praticamente não gera impostos, e a implantação do empreendimento vai gerar, sim, uma arrecadação, uma elevação significativa de impostos, seja de IPTU, ICMS, ISS, TBI, e uma série de outros tributos municipais e estaduais. As medidas mitigadoras foram especificadas no EIA, né, como essas propostas. Aqui nós vamos destacar algumas. Inicialmente, talvez uma das principais é o próprio projeto urbanístico, a questão da proposição do uso misto e das novas centralidades, que foi definida pelo plano diretor, que, conforme colocou a arquiteta Karina, isso cria um novo bairro, evita os deslocamentos pendulares com um uso tão somente residencial, que seria gerado se essa fosse a destinação da área, a criação desse corredor, desse contínuo de vegetação de áreas verdes que permite a formação desse corredor, e a criação de todos os acessos aí, à conectividade à malha viária. Então, o próprio projeto, ao ser estudado, avaliado pela prefeitura, por diversos órgãos, é uma das principais medidas mitigadoras de impacto do empreendimento. Aqui a gente olha uma característica também do projeto, que basicamente as intervenções em área de preservação permanente se dá tão somente nos trechos onde é necessária a implantação das diretrizes macroviárias definidas no plano diretor. Então, nós temos uma diretriz macroviária que atravessa aqui, uma segunda aqui, essa já existente, que é acesso ao Jatibé, na CAN 010 já implantada, e a terceira, nesse ponto, que também constitui macroviário definido no plano diretor, para que, então, se minimizasse as intervenções e os fragmentos de vegetação, então, sendo destinados à composição de áreas verdes, para que se garantisse sua preservação. Um dos aspectos bastante importantes do projeto foi a proposição daqueles barramentos de controle de cheia que foram previstos no plano de ocupação da bacia do Córrego São Quirino. Esses barramentos, eles não prevêem a formação de espelho d'água, ou lago, ou represa. É mantida a condição natural dessas áreas de preservação. Essas áreas são recuperadas com o plantio de espécies nativas tolerantes ao regime de inundação temporária, que são as típicas de mata ciliar, e numa chuva mais intensa, gera uma área alagada dentro da área verde, e funcionando como um pulmão, atenuando, aí, amortecendo o escoamento da onda de cheia, né, e evitando com que
essa onda de cheia vá sendo elevada e gerando impactos mais ajusantes. Então, foram dois, o barramento VA2 dentro da gleba PAN2 e o barramento VA1, essa cota máxima de inundação a ser atingida, destacando que o curso d'água é mantido na sua condição natural, sem qualquer formação de lago ou intervenção, escavação ou algo do tipo. Eu creio que a bateria aqui se esgotou. Então, eu vou pedir o auxílio da quem tiver com a apresentação. Aqui foi. A análise desse resultado da simulação hidrológica da bacia indica, e aqui a gente olha o cenário 1, a linha azul, que seria a vazão na condição original da bacia, com vegetação natural, a situação atual em vermelho, pois a área já é agrícola e, portanto, a vazão de pico já atinge índices maiores na ordem de 35 metros cúbicos por segundo. A urbanização dessa bacia, caso não se faça nenhuma medida de controle, seria bastante impactada e elevada, atingindo 52 metros cúbicos por segundo, e a implantação do barramento de cheia VA1, isso para uma chuva com uma chuva rara, um período de retorno de 500 anos, a gente consegue fazer com que o pico de vazão retorne aí próximo aos níveis originais que ocorriam na bacia e, com isso, então, mitigando o impacto da impermeabilização do solo dentro da bacia hidrográfica do Córrego São Quirino. Da mesma forma, o barramento VA2 também desempenha essa função. Esses estudos, então, por favor, se puder andar mais um. Puxa, agora não funciona aqui. Quem está com a apresentação, se fosse possível digitar aí. Aí, opa, andou. Clica uma vez, por favor. Esses estudos foram submetidos ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, o órgão competente estadual, foram aprovados os barramentos, a viabilidade desses barramentos já se encontra aprovada, então eles deverão ser detalhados para implantação na fase de licença de instalação do empreendimento. Além disso, o projeto de revegetação de áreas verdes, que prevê aí recuperar todas as APPs e conectá-las, aí a gente enxerga essa área de verde mais escuro, que são as áreas de preservação que foram destinadas no projeto, destacando que boa parte dela, por exemplo, esse trecho hoje está colonizado por uma espécie invasora do bambu alastrante e que deverá ser substituído para recomposição da mata nativa. E todas essas áreas aqui, os fragmentos existentes serão aí conectados através do trabalho de reflorestamento. Todos esses componentes, seja o barramento de controle de cheia, as áreas de reflorestamento, estão integrados dentro do projeto do Parque Linear, que, conforme colocou também a arquiteta Karina, já passou por uma fase de aprovação na Secretaria do Verde. O Plano Municipal do Verde, que foi elaborado pela Secretaria do Verde, pela Prefeitura de Campinas, instituiu a figura dos parques lineares, e o Parque Linear, então, ele deverá desempenhar essas múltiplas funções, seja ela o corredor ecológico, seja ela a contenção de cheias, seja a criação de áreas de esporte, de lazer, de convívio para a população moradora futura, criando um grande parque aí de múltiplas funções. Também é de destacar que aquele lote da sede da fazenda, apesar de lote privado, ele está aqui contíguo ao parque, o que valoriza o conjunto como um todo e cria uma condição também aí de paisagismo e ambiência na bacia bastante interessante. Dentro do parque também, como medida protetiva de fauna, uma medida mitigadora, cada transposição viária deverá conter uma travessia de fauna por baixo do sistema viário e também por aéreas, né, com um cercamento, de forma a permitir que aqueles elementos de fauna que foram verificados possam circular por essas áreas sem o risco aí de serem atropelados no sistema viário ou que venham então a andar pelas áreas urbanizadas. Vou pedir ao Paulo Sérgio mais 2 minutos, então, para a gente encerrar e informar que foram encerradas as inscrições para manifestação, por favor. Então, eu peço já a conclusão. Obrigado.
Bom, para concluir em 2 minutos, o que eu posso colocar, a Sanasa também foi ouvida no processo, ela, através de informe técnico, atestou a viabilidade de implantação, o empreendimento deve prover a instalação de uma adutora, destacando a proximidade da estação de tratamento de água da Sanasa, que está aqui a cerca de 500 metros da área do empreendimento, e o esgotamento sanitário será feito através de toda a implantação da rede por parte do empreendedor e a participação na execução das obras de remanejamento e ampliação para o tratamento aí na estação de tratamento de esgotos Anhumas, que se encontra em operação, e o empreendimento deverá aportar recursos aí na medida de sua participação. A questão da acessibilidade é importante, os estudos de tráfego indicaram aí também a necessidade de algumas medidas, e aqui a gente destaca o ponto crítico identificado no estudo de tráfego. Isso foi apresentado à Rota das Bandeiras, que emitiu um parecer dizendo que a solução apontada atende às questões levantadas por ela e que então está em condições de se fazer os detalhamentos para que essas obras sejam consolidadas aí no desenvolvimento dos empreendimentos, não só dos empreendimentos da PAN, mas também dos empreendimentos do entorno dessa região. Além das medidas de projeto, nós temos as medidas de controle de obra, né, que são fundamentais. A primeira, com monitoramento, controle ambiental de obra, para que atestar e verificar e garantir que as medidas propostas no licenciamento sejam observadas. A implantação dessas áreas verdes passa por monitoramento também, tanto de agrônomos e biólogos, para garantir as questões com relação à vegetação e fauna silvestre. Está prevista a educação ambiental de toda a equipe de implantação. Cada novo funcionário que adentre a área deve passar por um treinamento para conhecer as características e evitar impactos como caça, fogo e outros, que são de resíduos, e toda uma série de medidas aí com relação à salvaguarda e monitoramento de fauna silvestre durante a execução das obras do empreendimento. Eu vou passar rápido. O programa de monitoramento ambiental deve observar aí uma série de questões, né? Aqui são alguns exemplos de bacias, de contenção de poeira, prevenção de incêndio, prevenção de assoreamento, a questão de resíduo, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de fase de implantação que tem que ser executado e demonstrado a sua execução de todo esse programa ACETESB para que seja viabilizada a licença de operação do empreendimento. A ACETESB vai exigir esses relatórios periódicos. Isso feito aí com base também em checklists para que todos os aspectos sejam observados, né? Questão do treinamento dos funcionários. E para finalizar, então, é dizer que na fase de operação estão previstas também algumas medidas, em especial GA1, GA2, gestão ambiental, que é onde se pega todas as informações consubstanciadas no processo de licenciamento e nos projetos e serão repassadas, então, aos adquirentes daqueles lotes que vão desenvolver empreendimentos nos lotes, para que eles tenham conhecimento destas informações, essa informação não se perca no processo de licenciamento, mas tenha continuidade nos futuros empreendimentos a serem desenvolvidos nos lotes. Também é importante uma característica do empreendimento, que é a formação daqueles grandes lotes para desenvolvimento de empreendimentos comerciais ou residenciais. Então, são condomínios, vai haver incorporação e aprovações, novas aprovações dentro dos lotes, e que, nesse momento, o licenciamento ambiental municipal observa a lei estadual paulista das caixas de retenção de água pluvial no lote, que vai ser de responsabilidade desses futuros ocupantes implantar e garantir a manutenção. E, por fim, uma medida mitigadora que foi colocada a partir da edição da lei de 2018, plano diretor, e principalmente a lei de uso e ocupação do solo, que é o fato de que, sendo empreendimentos em lotes de uso comercial na ZAI e também os de uso misto, eles devem passar por novas aprovações na prefeitura com a elaboração de estudos de viabilidade de implantação, os EVIs. Então, será possível que na aprovação desses empreendimentos sejam agregadas novas medidas compensatórias ou medidas mitigadoras, e isso vai fazer com que haja aí, ao longo do processo de ocupação do loteamento, já na fase de ocupação, possa ser ainda incrementadas medidas, tanto na área do empreendimento, quanto no seu entorno, para melhoria aí de todas as condições, criando aí essa condição futura na fase de ocupação do empreendimento. Bom, com base nessas informações, os documentos obtidos, nas análises, a equipe técnica que elaborou o estudo de impacto ambiental concluiu pela viabilidade da concepção e localização do empreendimento Glebas São Quirino,
e submeter essa documentação toda, está submetida então à CETESB, com vistas aí à obtenção da licença ambiental prévia do empreendimento. Então, é isso. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos, desejar a todos uma boa noite e colocar que a equipe aqui está à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, ao engenheiro agrícola Paulo Sérgio Garcia de Oliveira, representante da Arbórea Ambiental. Muito obrigado pela participação, então, e pela exposição. Dito isso, então vamos passar à fase central da audiência pública, que é a manifestação dos interessados que compõem então esse plenário da audiência pública. Gostaria de informar que inicialmente das inscrições feitas através do site, não houveram manifestações solicitando o uso da palavra aqui. Todas as manifestações, então, vão ser feitas aqui no caráter presencial. Então, inicialmente, não tem nenhum representante do Ministério Público inscrito. Vamos passar, então, ao segmento de representantes das entidades da sociedade civil. Eu vou citar os nomes aqui para as pessoas saberem a ordem e, na sequência, então, vou chamando. Vamos iniciar com Tereza Penteado, na sequência José Nunes Filho e depois Kelma Camargo. Então, dessa forma, inicio convidando aqui para subir à tribuna, representando a entidade Resgate Cambuí, a senhora Tereza Penteado. Por favor, muito obrigado pela presença. Enquanto ela vai se deslocando, e na sequência nós teremos José Nunes Filho. Depois do encerramento das manifestações da entidade sociedade civil, nós teremos aqui a participação de representantes do Poder Executivo com a arquiteta Carolina Lazinho. Então vamos iniciar. Senhora Tereza Penteado, entidade Resgate Cambuí do município de Campinas. Muito obrigado pela presença. São então 5 minutos para o uso da palavra. Muito obrigado. Oi, boa noite a todos. Vai ser menos tempo. O que a gente tem a falar é assim, é tudo muito bonito no papel, mas na prática normalmente não é isso que acontece. Vamos acompanhar esse empreendimento. Nos assusta o fato de mais de 16 mil pessoas. Antes disso, eu queria só reclamar da documentação. O acesso pelo CONSEMA não tem acesso ao material. A página que a moça me passou agora, onde seria para ter o YouTube, toda a documentação não abre. Meio complicado o negócio. Eu só consegui pegar pelo PCJ e estava faltando o documento anexo 2. Até se vocês estiverem aí, eu queria dar uma olhada. A declaração do secretário de Planejamento e Urbanismo. No PCJ está faltando esse documento. Vamos lá. Assusta o fato de mais de 16 mil pessoas nessa região. E apesar da apresentação não mostrar nenhum problema quanto a isso, né? Vamos lembrar que os animais vão sofrer, o meio ambiente vai sofrer, e também vamos lembrar que a nossa água está vindo de um único ponto no Rio Atibaia, no ponto de captação, aonde ao lado está sendo construído um empreendimento. E outro dia, quando choveu muito, a gente recebeu um vídeo da terra toda indo para o Rio Atibaia. CETESB diz que está tudo bem, Secretaria do Verde diz que está tudo bem, ou seja, a sociedade sempre acha problema nas coisas e os entes públicos sempre acham que está tudo bem. É isso, obrigada. Muito obrigado, senhora Tereza Penteado, então, da entidade Resgate Cambuí, do município de Campinas. Na sequência, gostaria, então, aqui de convidar José Nunes Filho, vice-presidente do CIESP. Obrigado pela presença. E, na sequência, teremos Kelma Camargo. Então, senhor José Nunes Filho, seja bem-vindo. A palavra é sua, então, são 5 minutos. Obrigado. Boa noite aos técnicos do CONSEMA. Boa noite a todos aqui, em especial aos representantes de entidades, aos arquitetos urbanistas aqui presentes. Durante muito tempo aqui, nós, através das entidades de Campinas, temos lutado para que haja uma ocupação racional dos espaços urbanos da cidade. Uma ocupação planejada, uma ocupação
preocupação com respeito ao meio ambiente, com respeito ao homem que vai habitar aquela região e buscando sempre a centralidade local. Esse projeto, quando eu recebi esse projeto, me impressionou bastante. Acho que vai ser um marco para a cidade de Campinas, juntamente com o projeto do RIDS, ali na Fazenda Argentina da Unicamp, e onde se vê tudo isso, onde você vai ter nós temos aí eu vi aqui agora um estudo de impacto ambiental bastante robusto, me impressionou bastante, tecnicamente muito bem elaborado, um estudo detalhado, um estudo profundo. As medidas mitigadoras são muito boas. Não sou especialista em meio ambiente, mas eu senti que houve uma recuperação, está se propondo uma recuperação da flora, está se propondo uma melhoria na condição da fauna através da recuperação do corredor ecológico que já existiu ali, que está sendo reposto. Havendo um controle de todo aquele movimento hídrico da região. E o melhor de tudo, nós vamos ter, vai ser um marco para a cidade, por a forma como essas pessoas vão habitar ali, uma forma que é dirigida ao ser humano, não às máquinas, um bairro onde nós não vamos ter veículos transitando, vai ter muito pouco, as pessoas vão ter acesso a tudo de bicicleta, a pé, com pequenos veículos elétricos, patinetes elétricos, coisas desse tipo. Então, uma qualidade de vida muito boa para as pessoas que vão estar ali, um estudo detalhado para que essas 16, não são 16, são 24 mil pessoas que vão conviver ali durante o dia, entre moradores, prestadores de serviço, tenham uma condição de vida boa. Também quanto à mobilidade urbana, me parece que foi muito bem pensado. E realmente nós precisamos ocupar esses espaços urbanos dessa forma, planejada, legalista, com respeito ao meio ambiente, com respeito à mobilidade urbana e com respeito ao ser humano. Eu queria dar os parabéns ao Alain, à Karina, e a gente sempre diz, a laranja nunca cai longe do pé. Só podiam ser filhos do meu grande amigo saudoso, Fuad Kuri, uma pessoa por quem essa cidade tem um respeito muito grande e que essa cidade deve muito ao Fuad. Então, parabéns a todos pelo projeto. Vai ser um marco para Campinas, eu não tenho dúvida. Muito obrigado pela participação. O senhor José Nunes Filho, vice-presidente do Ciesp. Obrigado. E agora a senhora Kelma Camargo, representando aqui o Secov, o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Kelma, pela participação. Então, a palavra é sua, são 5 minutos. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite aos meus amigos, Alain e Karina. Eu, na verdade, gostaria de ter falado antes do José Nunes, né? Porque as palavras do José Nunes, elas representam aquele anseio que o mercado imobiliário tem na cidade de Campinas. Porque são empreendimentos como este, pensado, organizado, cuidado e tratado, que Campinas merece e precisa. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho excelente e que todas as ocupações das áreas que temos em Campinas e região disponíveis sejam tratadas da mesma forma, com cautela, com carinho, com estudo técnico e profissional, para que as pessoas que para lá se dirijam possam ter aquilo que é mais importante para nós, qualidade de vida. Então, parabéns. Paulo Nogueira, não sei se ainda está aí, parabéns, adorei te ver e espero que você continue investindo em Campinas, como nós todos queremos e desejamos. Obrigada. Muito obrigado, Kelma Camargo, representante do Secov. Muito obrigado pela participação. Dito isso, gostaria então agora, passando ao segmento de representantes do Poder Executivo, gostaria de convidar então a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo do município de Campinas, a arquiteta Carolina Baccarat Lazinho. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença também da senhora secretária também, Adriana
Flose, também secretário de Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, secretário, muito obrigado. Nós temos 5 minutos para esse segmento. Obrigado. Ok. Uma boa noite já, né? Muito obrigada aí pelo convite. Eu acho que é importante a gente discutir com a sociedade, numa audiência pública, todos os projetos e a construção da nossa cidade, né? A gente entende o segmento popular, a gente entende o segmento, né, do ramo imobiliário, mas a gente não pode deixar de pensar que a gente está construindo as cidades para a população campineira, né? E esse projeto, ele vem com uma magnitude da gente poder ocupar, né, todo aquele vazio urbano de uma forma ordenada, planejada e sustentável, né? Então, por isso a importância da audiência pública, justamente para a gente trazer a transparência no processo de aprovação, a lisura do que está se construindo, né, e como isso tem sido participado com toda a população, né? A gente percebe que é um projeto inovador, que traz conceitos urbanísticos de tudo que a gente está discutindo no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, fomentando centralidades, exigindo que a gente deixe fruição pública, calçadas largas, que pense a cidade para os pedestres e não para os carros, mas que a gente traga também qualidade dos espaços públicos, que é um loteamento aberto. E isso faz com que a cidade se integre nele, né? E isso permite com que essa centralidade a gente evite os deslocamentos, até porque ele tem uma barreira física tamanha, que é a rodovia. Então, a partir do momento que essas pessoas têm essa centralidade de todos esses usos mistos, comércio, que preconiza a nossa lei de uso e ocupação do solo, a gente tem com certeza e com tanta segurança técnica e jurídica que esse empreendimento vai ser um sucesso e vai ser um case para Campinas, né? Então, não só pelo conceito urbanístico que o nosso professor, né, Dr. Fuad, que está aqui nos ouça, né, lá em cima, que ele sempre preconizou, dentro da Secretaria de Planejamento, até quando ele foi secretário, e ele conseguiu deixar aí seus discípulos, Alain e Karina, aí, que realmente estão traçando uma trajetória belíssima no desenvolvimento de Campinas. Eles têm grande contribuição, então gostaria de parabenizar pelo trabalho, o Paulo também pela Arbora, por todo o trabalho técnico na discussão da EIA-RIMA, e toda a Secretaria de Planejamento, que não mediu esforços para a gente entender o projeto, readequar, porque quer queira, quer não, por mais que ele leve um adensamento populacional, Campinas é um território extenso. E não, a gente não pode deixar esses vazios para uma especulação imobiliária, porque aí fica sujeito a invasões, a gente não recupera a questão ambiental e a gente não cresce a cidade e não gera emprego e não gera moradia. Então, como desenvolver Campinas de uma forma sustentável e planejada? E aqui é um exemplo disso. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar a todos pela audiência, pelo belo trabalho. Quem dera que se todos os projetos chegassem na Secretaria com esta qualidade, Campinas teria muito a ganhar. Muito obrigada, viu, pelo convite. Um abraço a todos. Muito obrigado, secretária, pela participação. Essa foi a arquiteta Carolina Bacarat Lazim, secretária municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas. Encerramos, então, aqui a participação dos representantes do plenário. Vamos passar, então, agora as respostas e comentários acerca daquilo que foi colocado aqui na audiência pública pelos representantes do empreendedor e também representantes do consultor. Gostaria, então, inicialmente de convidar, então, a equipe representante do empreendedor, na sequência da consultoria, não sei se vão compor o tempo também e efetuar as respostas em conjunto. Então, inicialmente, a Karina Cury, por favor. Bom, minha fala é breve, apenas esclarecer para a Tereza Penteado, minha companheira de CMDU. O projeto e o EIA-RIMA estão publicados no site www.glebasdesaoquirino.com.br. Lá você consegue baixar e fazer o download de todo o EIA-RIMA, tá? Completo, inclusive com seus anexos. E eu testei hoje de manhã, então eu sei que está funcionando. De qualquer forma, também ficou exposto aqui no Teatro Iguatemi um exemplar do EIA-RIMA durante todo esse processo. Então, ele teve ampla divulgação, assim como preconizado pelo CONSEMA. Também dizer que esse empreendimento vai gerar essa população comentada por você,
e que essa população ela não vai ter deslocamentos pendulares, porque ela não vai ter necessidade de vir para o centro para trabalhar. Se assim desejarem, terão oferta de emprego e mão de obra suficiente para todo o empreendimento. Então, tem uma larga faixa de zona de atividade econômica que vai ser propícia para isso, para centros de convenções, hotéis, escolas, farta o comércio, atacadista, varejista, enfim, todos os tipos de comércio possíveis. Um empreendimento misto, com tipologias variadas, vertical, horizontal, e um loteamento aberto, então ele é permeável para toda a comunidade. A fauna pode ser melhor esclarecida pelo Paulo, mas só dizer que o parque ele tem uma farta preservação permanente, né, ao longo de todo o empreendimento. Então, é um parque linear, que provavelmente será o maior parque linear, né, se eu posso assim afirmar, de Campinas, pelo menos até o momento, e que vai propiciar a preservação da fauna e, inclusive, até promover que a fauna circule lá de forma tranquila, porque todas as macrodiretrizes viárias que foram projetadas e que serão executadas, elas têm corredores faunísticos, então a fauna vai estar livre para percorrer todo o empreendimento ao longo do parque linear. Mais só agradecer todas as outras demais falas, dizer que é um orgulho para nós esse projeto, como já foi dito anteriormente, iniciado pelo meu pai e que está sendo continuado bravamente e com muita felicidade por mim e pelo meu irmão Alan. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado. Agora o engenheiro Paulo Sérgio. Bom, em atenção às falas, gostaria de agradecer a contribuição daqueles que vieram, acompanharam aqui ou pela internet, e aqueles que se dispuseram também a fazer as suas considerações, Inicialmente a Tereza Penteado, que é uma atuante ambientalista no município. Gostaria de dizer que, de fato, o trabalho ele está disponibilizado, seja no site Gleba São Quirino, que foi criado para isso. Houve um cuidado muito grande para que essas informações fossem de fato disponibilizadas. Está no site da CETESB, está, como você colocou, no site do Comitê PCJ, ficou apresentado aqui durante esses dias todos aqui no teatro, disponibilizado durante todo o período aí comercial para que as pessoas pudessem acessá-lo, porque o objetivo de fato era trazer essa informação e trazer essa informação com a melhor qualidade e a melhor disponibilidade possível, Com relação à questão da ocupação, a preocupação de uma população, do número de habitantes, do empreendimento, é de se destacar isso. Foi colocado no princípio da apresentação, se trata do planejamento da ocupação, do parcelamento de solo urbano de uma vasta área, e que isso se dará aí ao longo de 15 ou 20 anos, não se dará de um momento para outro, inclusive como colocado de forma faseada. Então, normalmente isso poderia acontecer sem esse projeto global, sendo feitos empreendimentos independentes, sem que houvesse esse tipo de análise, sem que houvesse a elaboração de um EIA-RIMA, se essa área fosse subdividida, e isso não resultaria no projeto com a qualidade e com os cuidados que esse projeto foi feito, até porque a análise é bastante complexa, ela se apoia em documentação, como a gente viu, de diversos órgãos, entidades do nível municipal, estadual, federal, e muito complexo. E com isso se planeja essa grande área de ocupação e permite que então ao longo aí dos próximos 20 anos o desenvolvimento de projetos urbanos seja feito aí dentro de um critério, de um planejamento já elaborado, que garante aí certamente a qualidade e uma inserção muito mais harmônica desse projeto com relação ao meio ambiente e ao urbanismo, E também essa disponibilização de informações, ela passa aí pelo planejamento muito intenso das medidas de controle ambiental, e isso tudo
documentado junto aos órgãos ambientais e disponibilizados também para a sociedade, o que facilita, né, o controle por parte da própria sociedade civil, como é exercido pela própria entidade que a Tereza conduz e outras entidades em Campinas, e que isso é importante que se faça esse planejamento, que isso esteja devidamente documentado, de que se façam os relatórios de acompanhamento por equipes competentes. Isso tudo é que garante, então, que os impactos aí possam ser mitigados da melhor forma possível, né? Muito antes a gente ter este planejamento, fazer todo este trabalho, do que executar projetos que não dispõem desse tipo de análise, ou não dispõem todo desse cabedal de informações aí que venha a agregar o projeto. E por final, eu gostaria só de ressaltar que dentre as diversas exigências técnicas de todos os órgãos técnicos que o projeto já foi submetido, inclusive por parte da CETESB, da equipe de avaliação de impacto ambiental, por parte da CETESB, que vem e faz uma análise muito detalhada e complexa, e já veio ao longo do processo fazendo uma série de exigências, e que o empreendedor, aí, as suas equipes vem buscando atender, foi, eu acho que um aspecto muito importante de se destacar, a última medida mitigadora que foi colocada, que é exatamente o fato desse tipo de empreendimento disponibilizar lotes de grande porte, que vão passar futuramente pelos futuros adquirentes por novas aprovações, em especial no âmbito municipal. E aqui destacar muito a fala da secretária Carolina Baracá, que vem conduzindo esse trabalho desde o plano diretor da Lei de Uso e Ocupação do Solo, mas agora transformando a questão um instrumento importantíssimo, que é o estudo de impacto de vizinhança, aperfeiçoando essa legislação e dotando essa equipe de condições de analisar cada um dos empreendimentos que se dará em cada um desses lotes, o que vai gerar ali também uma situação de permanente atualização de medidas e de melhorias que podem ser incrementadas nesse projeto. Então, é muito importante isso, né, secretária, porque a gente está acompanhando o trabalho que você está fazendo e o resultado dos estudos de impacto de vizinhança, como estão sendo analisados no âmbito da Prefeitura. E aí a gente vê que nessa fase de licenciamento prévio do parcelamento do solo, o empreendedor, ele tem que arcar com vultosos recursos, né, para a implantação de toda essa infraestrutura de viário, de esgotamento, de abastecimento, de parque linear, e que tudo isso ele tem como obrigação executar e fazer até obter então a licença de operação do empreendimento, e que a partir dali será continuada ainda a possibilidade de novas medidas de melhorias, de aperfeiçoamentos, isso já no âmbito aqui do município de Campinas, seja através da CEPLUB, na análise dos estudos de impacto de vizinhança, ou seja na Secretaria do Verde, nos procedimentos de licenciamento ambiental municipal. Então, isso faz com que dê uma segurança ainda maior no desenvolvimento de um empreendimento como esse, até porque toda a base de conhecimento, de informações que está sendo disponibilizada agora, durante o processo de licenciamento ambiental prévio, certamente vai facilitar muito as análises, né, futuras de estudos de impacto de vizinhança e os estudos de licenciamento ambiental municipal, porque vão servir de base para isso, e com isso também a gente acredita que o desenvolvimento dessas aprovações se dará de uma maneira mais segura, mais rápida, eficiente, e vai trazer melhorias ainda mais aperfeiçoadas e melhores aí para o projeto. Então, finalmente, eu só gostaria de agradecer aí especial aos proprietários pelo direcionamento que foi dado ao projeto, a confiança na equipe técnica, de poder participar isso junto com a equipe da Comurb, o arquiteto Fuad, que começou todo esse projeto e passou o bastão aí para os filhos, que vem conduzindo isso de uma maneira muito caprichosa e de muita qualidade. E destacar aqui que antes da própria audiência pública, tivemos a oportunidade de apresentar esse EIA-RIMA antes do protocolo, em 2017, a figura do Dr. Paulo Nogueira Neto, né, que não preciso aqui nomear as referências dele, como um dos precursores da questão ambiental no Brasil, da legislação e do ambientalismo, e ele pôde assistir essa apresentação lá em 2017, início de 2017, que já foi ali para toda a equipe técnica
desafio e uma tarefa bastante gratificante. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e permaneço à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, então, aos dois pelos esclarecimentos. Vamos, então, chegando ao término da audiência pública. Vamos convidar, então, aqui para fazer suas considerações a gerente Viviana Kondratiuk, da CETESB, que está conosco aqui pela plataforma de videoconferência. Por favor, Viviane, a palavra é sua. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Ok, agora a equipe multidisciplinar. Nossa, faz um som, um eco aqui. A equipe multidisciplinar da CETESB vai finalizar a análise dessa avaliação prévia. A análise é feita não apenas do EIA-RIMA, mas também de toda a documentação presente no processo, a participação dos órgãos, Prefeitura Municipal, DAE, IFAM e as contribuições aqui da audiência pública. Finalizada essa análise, são definidas as medidas mitigadoras que o empreendedor terá que apresentar nas próximas etapas do licenciamento ambiental. Então, agora estamos nesse momento de emissão da licença prévia e definição das condicionantes para a continuidade da avaliação do projeto. Boa noite a todos. Muito bem, muito obrigado pela participação. Então, nós vamos chegando, então, aos últimos comentários. Gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença aqui. Gostaria de informar também que novas manifestações serão bem recebidas pela nossa equipe através do e-mail consema@sp.gov.br. Repito, consema@sp.gov.br. A gente informa um prazo regimental de 5 dias úteis para que possam ser compiladas e encaminhadas para a CETESB, para que se façam constar no processo todos os registros da presente audiência pública, todos os relatórios de divulgação, de consulta pública estarão constantes no processo de licenciamento ambiental. Tá? O EIA-RIMA permanece à disposição no site da CETESB, no mesmo link que estava lá na convocatória, ele permanece à disposição. E gostaria de informar que o Conselho Estadual do Meio Ambiente ele é instado em 2 oportunidades a apreciar, né, esse movimento. Todos os materiais estão sempre disponíveis aos conselheiros, mas durante essa fase de consulta pública, essa oitiva popular, que é a fase de audiência pública, e também no plenário do CONSEMA, caso o plenário assim avoque para que seja apreciado após a emissão do parecer técnico da CETESB. Dito isso, novamente agradeço a todos e a todas, agradeço aos consultores, autoridades, representantes da sociedade civil e aqui em nome do nosso secretário e presidente do CONSEMA, Dr. Fernando Chucri, então declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado, tenham uma boa noite.